Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras. Boa tarde à comunidade que nos assiste pelo canal YouTube. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereadora Leu, presente. Giovana Zanetti, vereadora. Presente. Vereadora Giovana Mondardo. Presente. Vereador Jair. Presente. Vereador Paulo Ferrarese. Presente. Vereador Juarez de Jesus. Presente. Vereadora Juscelia Vargas. Presente. Vereador Jefferson Monteiro. Presente. Vereador Júlio Kaminski. Presente. Vereador Manuel Rosenque. Presente. Presente. Vereador Márcio Darós. Presente. Vereador Miquel Pierini. Presente. Vereador Nicola Martins. Presente. Vereador Badias. Presente. Vereadora Roseli. Presente. Vereador Celésio Lima. Presente. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Isaías capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo Deus de Israel, o teu Salvador. Solicito faça a leitura do expediente. 20ª sessão ordinária, dia 6/4/2021, expediente, moção de apoio número 008/2021, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, moção de apoio 009/2021, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, projeto de lei do Poder Executivo, PE 034/2021, de autoria do prefeito municipal, requerimentos 183/21 e 184/21, de autoria do vereador Nicola Martins, requerimento 185/21, de autoria do vereador Toninho da Imbralite, indicações 295, 296, 297 e 21, de autoria do vereador Júlio César Kaminski, indicação 298, 21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, requerimento 186/21, de autoria do vereador Manuel Rosengue, requerimento 187/21, de autoria do vereador Jefferson Monteiro, indicações 299, 300, 301/21, de autoria do vereador Jefferson Monteiro. Requerimento 188/21, de autoria da vereadora Juscelia Vargas. Requerimento 189/21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicação 302/21, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento 190/21, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação 303/21, de autoria do vereador Pastor Jair Alexandre. Requerimentos 191/21 e 192/21, de autoria do vereador Pastor Jair Alexandre. Indicações 304/21 e 305/21, de autoria do vereador Pastor Jair Alexandre. Indicação 306/21, de autoria do vereador Nicola Martins. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola. Senhor presidente, nobres colegas, solicitando a suspensão dos trabalhos por até 5 minutos para que possamos conversar sobre uma matéria. Deliberado em plano. Questão de ordem cedida ao vereador Pastor Jair. Shalom depois. Senhor presidente, a minha questão de ordem é retirar o requerimento de minha autoria 192. Sendo de sua autoria, será atendido em plano. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra a vereadora Giovana Mondardo, lembrando que cada vereador dispõe de 3 minutos e meio. Declina com a palavra o vereador Jefferson Monteiro.
Tem mais o tempo do vereador Márcio Danossi. O secretário deixa a favor. Senhor presidente. Obrigado, vereador Miguel. Tem mais o tempo do vereador Miguel Pierini. Muito obrigado, agradeço. Talvez não seja necessário, não será. Obrigado. Obrigado, vereador Márcio. Antes de mais nada, eu quero fazer uma correção. Ontem disparei uma série de pastores nessa casa, me perdoem, senhores vereadores. Fui na sequência do pastor Jair e não parei. Desculpa, viu, pastor? É inexperiência, né? Mas a gente aprende. Muito obrigado. Eu gostaria também, desculpa a minha falta de experiência com relação ao próprio regimento, né, o conhecimento. Vou tirar. Eu gostaria, e foi feita uma indicação com relação a uma rua que eu chamo a atenção de Vossas Excelências, e será depois analisada a indicação, e eu gostaria que a técnica, por gentileza, soltasse esse vídeo. É um breve vídeo. Excelências, essa é a rua Tomé de Souza, tá? Danilo Peçanha a Tomé de Souza, com as obras da Santos Dumont, com a rua Mendes Sá, que é uma rua totalmente irregular hoje. Esta é a rua secundária de acesso à Prefeitura Municipal, hoje de maior movimentação. Não é porque é a rua que eu resido, mas ali já houve um abaixo-assinado pelos moradores, e eu peço a atenção de Vossas Excelências, porque nesse ponto, no início dessa rua, já aconteceram 2 acidentes muito graves. As pessoas que vêm da Danilo Peçanha, vêm da Prefeitura, não há nenhuma lombada, então há uma lomba ali, você vive, carros em alta velocidade, certo? Então eu peço atenção, e também esse aqui é o início da Joaquim Nabuco, pode deixar aqui paradinho, a Joaquim Nabuco com a rua Tomé de Souza. Os veículos, ao fazer a conversão para a esquerda, eles abrem muito para a direita, e aí não sobra espaço, precisa de tachão ali. Então eu até já fiz um contato com o Gustavo da DTT, agradeço imensamente já a atenção dispensada, mas eu peço então que Vossas Excelências olhem com carinho essa nossa indicação, porque os moradores da rua Tomé de Souza há muito reclamam por uma solução. A gente precisa colocar uma lombada, a gente precisa restringir ali a velocidade dos carros, porque realmente é bastante perigoso. Eu, oportunamente, quero saudar aqui a família de Simone Triques Fontana, professora há muitos anos do Colégio Joaquim Ramos, né, moradora da rua Mendes Sá, há muitos anos também, que, né, foi vitimada pela Covid aos 59 anos de idade. Então, os meus sinceros cumprimentos, as minhas condolências a todos os seus familiares. Muito obrigado, Excelência. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Declina com a palavra a vereadora Juscelia Vargas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. O Jefferson não precisava de tanto tempo aí, então, para falar não era muita coisa, né, vereador? Então, gente, na verdade, ontem, na minha apresentação, eu acabei não enfatizando muito, né, o público ao qual eu pertenço, que é os servidores públicos municipais da cidade de Criciúma. Então, eu uso este momento, esses 3 minutos e meio, para trazer aqui uma reflexão para vocês de algumas coisas que estão acontecendo. Não vou poder falar sobre tudo nesse momento, talvez nós teremos outras oportunidades. Mas vocês sabem que aprovaram nesta casa, no mês de janeiro, a reforma da Previdência do Criciúma Prev. E nessa reforma trouxe, eu não sei se vocês estão sabendo, questões que estão impactando muito a vida dos servidores e das servidoras. E nessas cestas básicas que a gente vai fazer a arrecadação, com certeza alguns servidores ou servidoras vão estar necessitando delas. Principalmente alguns servidores que estão em licença médica
inclusive por conta do Covid, vereador Obadias. Mesmo aqueles servidores que estão ficando em casa 10 dias, 15 dias, por conta de ter se contaminado com Covid, estão tendo os seus salários descontados de gratificações, de vantagens que eles recebem. Uma servente escolar que recebe R$ 98,00 de gratificação, né, Roseli, vereadora, está sendo descontado. Então, se ele fica 30 dias de licença, faz uma cirurgia, ela não recebe essa gratificação. E isso é fruto daquela votação de janeiro, porque o município passou a ser ele a pagar as licenças médicas, não mais o Cristiumaprev. E como ele passou a pagar, ele não tem descontado aquilo que não contribui na aposentadoria. Agora a gente precisa rever o que realmente vai ser descontado na aposentadoria ou não. Então nós precisamos, essa casa precisa se posicionar. É preciso ver que o Cristiumaprev ele sobrevive daquilo que o servidor efetivo contribui. Então, se de 2004 para cá, todos os servidores que se aposentam, quem é advogado é que sabe melhor que eu, eles se aposentam fazendo média, que antes era de 80% das contribuições, agora pode ser de 100%, como é a nova regra, mas de tudo aquilo que contribui. Então, quanto mais ele contribuir, mais ele vai fortalecer o Instituto. Então, acho que eu não sei, presidente, o que a gente pode fazer, mas o líder do governo, eu peço ao líder do governo, você que é presidente dessa casa, para a gente dialogar sobre isso. Está impactando diretamente a vida de cada servidor, cada servidora da saúde. E vocês sabem que o índice de contaminação dos nossos servidores está sendo a cada dia mais. Então, não dá para a gente fechar os olhos. São eles que cuidam da população. Quem cuida deles? Quem cuida dos servidores e das servidoras? Então, é isso que eu peço nessa casa, que possa ser olhado isso. De que forma nós vamos encontrar um mecanismo para modificar isso? Esse é só um das tantas maldades que está sendo feita com os nossos servidores e servidoras. Tudo bem. Com a palavra, o vereador Obadias. Lembrando que os vereadores dispõem de 3 minutos e meio. Obrigado, filho. Traz aquela aguinha para nós, por favor. Venda não, ungida. Senhores vereadores, presidente, mesa diretora, meus cumprimentos a todos. Na boa tarde, bom final de tarde. Vou cumprimentar também o pessoal que está nos assistindo em casa. Faço uso dos microfones desta casa nessa oportunidade para destacar a questão de uma obra fantástica em nosso município, que é o binário da Santos Dumont, ali no São Luís, no bairro São Luís, uma das avenidas mais movimentadas dessa cidade. E eu tenho me preocupado muito e recebido bastante ligações, tenho conversado muito com o presidente da nossa comissão de obras, o vereador Salésio. A comissão tem acompanhado a obra, tem conversado e muito com o secretário Tita Belloli, que também tem abrido as portas e acompanhado de perto uma obra que de fato é de uma grande valia, de uma importância sem tamanho para o município e também para os residentes, o comércio daquela região. Só que o momento é preocupante porque nós estamos em um período de pandemia, que aí há um grito e um clamor de socorro de todos os comerciantes. Esta casa tem debatido isso, aliás, um debate mundial, e também o problema dos comerciantes nesse momento onde a obra está sendo executada. A pandemia baixa a movimentação econômica e agora a questão da obra em si também dificultando o movimento do comércio. As minhas questões e as minhas perguntas que eu tenho feito tanto as pessoas que estão de frente do trabalho, Tita, um mal necessário, vereador Toninho, mas a pergunta que eu tenho feito, se houve um plano de estudo, porque as pessoas estão fechando as portas lá. Hoje eu recebi 3 ligações de comerciantes que não têm mais o que fazer, vender o carro para poder manter o seu comércio lá. E eu, como agente e representante do povo, eu não posso deixar passar isso, que são pessoas que votaram na gente e nos colocaram aqui para representar e fiscalizar esta obra. A obra tem que sair, é fantástica a obra.
Isso é uma outra discussão, maravilhosa e precisa ser feita. A minha pergunta é, o plano, a discussão, houve um estudo para questões econômicas, para aqueles que têm um comércio naquela região? Eles vão fechar as portas. Há uma dificuldade na pandemia? Há sim, todos nós sabemos disso. Mas esta obra é de chorar. Muito obrigado. Vem com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todo o público que nos acompanha em suas casas, nossos cumprimentos. Senhor presidente, senhores vereadores, fiz um requerimento há poucos dias nessa casa solicitando à Secretaria de Ação Social a possível aquisição de cestas básicas para distribuir nos CRAS, nas entidades do nosso município. E essa semana passada entrei em contato com o Almir, e o Almir, preocupado também, entra em contato com o Bruno, e ele disse que cada CRAS da nossa cidade distribui 40 cestas básicas e vai passar a distribuir 100 cestas básicas por mês. Dizer para os senhores que é muito pouco para a nossa cidade. No ano passado, só o bairro da Juventude distribuiu mais de 3.000 cestas básicas. Enfim, Florianópolis, São Paulo, tem-se uma campanha muito boa que está dando resultado, nos pontos, nas unidades de saúde e pontos de vacinação, a Prefeitura Municipal lançou uma campanha de arrecadação de alimentos, e com resultados positivos. Tenho certeza que se nós tivermos 150 mil habitantes sendo vacinados em toda a extensão de vacinação, 15 mil quilos de alimento, que dá em torno aí de 10 mil cestas básicas. 10 mil, 8 mil cestas básicas. Isso vai ser um resultado importante para o município, para matar a fome daquelas pessoas que estão pedindo socorro. Eu tenho apanhado tanto, gente. O que tem de pessoas de família procurando este vereador, dizendo que estão passando fome, que não tem nada na geladeira para oferecer, para colocar no fogão para cozinhar para os seus familiares. Então, por isso me arrepia, porque moramos numa região, numa cidade, mas numa região que realmente precisa de uma atenção do município. Mas fazendo essa campanha, estou encaminhando um requerimento, senhores vereadores, foi protocolado nessa tarde, que o município, quem sabe, tome essa iniciativa através da Secretaria de Ação Social, Secretaria de Saúde, que o povo venha contribuir. Não, aquele que não pode contribuir, não contribui, mas tenho certeza que a nossa população é muito boa, de coração muito bom, e muita gente vai oferecer, vai contribuir, compartilhar com um quilo de alimento ou com uma cesta básica. Eu sinto no coração das pessoas a felicidade de ser vacinado, a alegria de ser vacinada, e não tenho dúvida que muitas pessoas dessas vão levar um quilo de alimento ou uma cesta básica para ajudar o irmão. Precisamos disso. Parabéns, presidente, presidente dessa casa, o Arleu, todos os vereadores, assessores que vão contribuir na campanha aqui da Câmara de Vereadores para a nossa população. Parabéns à Cruz Vermelha, ao Almir, por estar preocupado com as pessoas. E tem muita gente que contribui, se doando, levando o pão de cada dia na mesa das pessoas menos favorecidas da nossa cidade. Então, só para dizer que estou colocando esse requerimento, protocolando, para nos próximos dias nós estar discutindo e, quem sabe, o município lançar essa campanha, senhor presidente. Muito bem. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Passa o tempo para o pastor Jair. Com a palavra, o vereador Leo da Silveira declina. Com a palavra, a vereadora Giovana Zanetti. Declina. Com a palavra, o vereador Nicola. Para o pastor Jair. Com a palavra, o vereador... O Márcio cedeu o tempo. Está perdoado. Com a palavra, o vereador Nicola. Senhor presidente, nobres colegas, perdão pelo equívoco de minha parte.
Presidente, na tarde de hoje nós tivemos a primeira reunião com as entidades da sociedade civil organizada da Comissão Especial Temporária de Revisão Legislativa. E eu quero destacar o quanto foi rico e o quanto eu estava preocupado com essa reunião. Porque era a primeira. Na semana que vem nós teremos com a SIC, depois com a OAB, com o Sindicato dos Trabalhadores nós também teremos, com a ABC, as entidades filantrópicas. Mas hoje era a primeira reunião e foi com as entidades do comércio. Com a CDL, o Thiago Marangoni participou, presidente da CDL, o Renato Carvalho, presidente do Cindy Lojas, os 3 superintendentes dos shoppings de Criciúma, Dela, Criciúma Shopping e Nações Shopping também participaram. E foi das 3 às 4 uma reunião extremamente objetiva e que colheu ótimas demandas, ótimas contribuições do setor do comércio, uma reunião muito rica. O vereador Kaminski, relator da comissão, conversávamos antes sobre isso, foi uma reunião muito rica e que os vereadores participaram ativamente também. Nós colhemos várias sugestões de revisão legislativa para o município de Criciúma. Eu estava até comentando com o vereador Kaminski que somente nessa reunião nós teríamos material para debater durante toda a comissão de revisão legislativa, mas ainda teremos outras tantas reuniões com as entidades da sociedade civil organizada. E destacar também que no nosso site da Câmara de Vereadores, o cidadão, por meio do seu CPF, pode também dar sugestões para a comissão. Está lá disponível no site. Então, acredito que vai ser uma comissão que vai ter um trabalho árduo, vai ter um trabalho de mérito muito forte, mas que vai resultar num trabalho bastante rico, justamente por conta da reunião de hoje a gente percebeu que vai ser um trabalho bastante rico, e enquanto presidente da comissão eu fico muito feliz porque se ao final da comissão nós mudarmos somente uma lei, ou nós ajustarmos somente uma lei, ou revogando, ou consolidando, ou alterando, e que essa lei faça com que nós geremos mais emprego, mais renda, nós mudemos algo na sociedade, a comissão já valeu a pena. E pelo que nós vimos hoje, na reunião com CDL, Cindy Lojas e Shoppings, a comissão tem um trabalho árduo, mas bastante positivo pela frente. Obrigado, presidente. Muito bem. Com a palavra, a vereadora Roseli. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, os nossos vereadores, quem nos assiste. É bem rapidinho. É um vídeo sobre o FIA, que eu iria passar ontem, mas por conta do livro não passei, e aproveitando até que o vereador Juarez falou sobre o FIA na parte dos contadores... Sabia que você pode ajudar a fortalecer os serviços de atendimento aos direitos de crianças, adolescentes e idosos? Basta destinar parte do seu imposto de renda e contribuir para as ações do Fundo da Infância e Adolescência e do Fundo Municipal do Idoso. Na prática, o valor devido continua o mesmo, só que parte de seu imposto deixa de ir para a União e é revertido em ações para aqueles que mais precisam. Você pode doar mesmo que tenha valores a restituir. Para poder destinar parte do imposto, é necessário escolher a opção Deduções Legais. No programa da Receita Federal, clique em Doações diretamente na declaração e verifique se a aba Crianças e Adolescentes ou Pessoa Idosa foi aberta. Clique em Novo, selecione o destino de sua doação. O valor que pode ser doado será calculado automaticamente. O dinheiro que você já paga no imposto pode fazer muita diferença na vida de crianças, adolescentes e idosos. Eu queria pedir permissão para colocar esse vídeo no grupo dos vereadores e que, se vocês pudessem estar repassando para os seus contadores, porque como foi prorrogado o prazo da declaração de imposto de renda para 31 de julho, por conta da pandemia, e como diz o vereador Juarez, quem paga, quem restitui, muitos já fizeram para receber rápido, mas quem vai pagar, deixa para o último prazo. Então, ainda existem muitas pessoas que não fizeram, eu, pelo menos, meu marido ainda não fez a minha, que é ele que faz, né? Então, para que mais pessoas contribuam, né? Mais pessoas ajudem nessa contribuição, tanto para as crianças e adolescentes, como para os idosos. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria colocar. Eu vou estar colocando ali, se vocês puderem nos ajudar a propagar esse vídeo, seria muito bom para os nossos adolescentes. Certo? É isso aí, presidente. Muito bem. Com a palavra, o vereador Pastor Gênio. Shalom. Paz.
Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Quero agradecer já de antemão, para mim não me esquecer, do vereador Toninho Dembralite, pelo tempo cedido. Senhor presidente, eu venho à tribuna nessa tarde para levantar um assunto que está ocorrendo no nosso município e que não é de hoje, mas aumentou nesse último ano, principalmente em função da pandemia, o número de pedintes que nós temos no nosso município e o número de pessoas nos bairros solicitando cestas básicas. Eu sei que o secretário social, o Bruno, tem procurado, tem se esforçado ao máximo para poder atender a demanda. Eu sei que também o prefeito, Clésio Alvaro, ele tem procurado saber dessa demanda nos bairros, ele caminha pelos bairros. Mas quero chamar a atenção, senhor presidente e demais vereadores, foi justamente o fato de que, num período tão difícil para as pessoas, para todos, essa pandemia, ela não tomou apenas o pobre, mas tomou toda a classe, né? Pobre, classe média, classe rica, todos, de alguma maneira, estão chorando, porque perderam um ente querido nessa pandemia. Mas é difícil para uma pessoa chega em casa, não ter na sua mesa nada para oferecer para o seu filho que está ali clamando por um prato de comida. Alimentação não dá para esperar. A fome não espera. E eu creio que nós, e elogio a sua atitude, senhor presidente, nessa tarde, em solicitar a consciência de cada um de nós, vereadores, para que nós possamos, de uma maneira ou de outra, também amenizar essa situação em nossos municípios, através de alimentação ou algo parecido, para suprir a demanda. Hoje é enorme, né? Nós temos mais de 3.000 pessoas cadastradas ali no Bolsa Família, com certeza aumentou o número ainda mais, né? E nós, como sociedade, eu sei que eu falo das igrejas, que elas têm se movimentado, ajudando essas famílias. Citei aqui só a Igreja Quadrangular, nós mensalmente distribuímos mais de 350 cestas básicas na cidade, né? E eu sei que outras denominações evangélicas também fazem o mesmo, a Igreja Católica faz o mesmo, mas mesmo assim nós encontramos lares e famílias ainda com necessidade básica, que é um prato de comida, né? Isso mexe com nós, isso com certeza o dia que não mexer conosco, eu acho que a sociedade está muito distante de alguns princípios e valores, mas enquanto mexe conosco é um sinal que nós temos uma semelhança com o próprio Criador, temos um sentimento de amor, de olhar o ser humano e não ver um número, mais uma pessoa que está pedindo ali no sinaleiro, mas é uma alma que está ali, né? Nós encontramos, como eu falei aqui, número de pedintes no sinaleiro, e o secretário, final de semana, ele foi com um cartaz, querendo chamar a atenção dessas questões de dar esmola. Eu sei que tem muitas pessoas, senhor presidente, gente mau caráter, gente que tenta enganar, gente que já passou por vários centros de recuperação, vão lá,
se alimentam, pegam roupa, calçado, enfim, ficam um tempo lá, depois voltam para a rua, né, pedir. E eu concordo com o secretário nesse interim, mas você não pode colocar todos no mesmo saco, porque tem gente que está ali e quando você chega na casa daquela pessoa levando uma cesta básica, aquela pessoa se sente até envergonhada de receber aquela cesta, porque não é da índole dela, mas é a situação que ela está passando, essa fase que ela está passando. Não é uma pessoa, e nem 100 pessoas, e nem 1000 pessoas, são milhares de pessoas que estão passando por essa situação. E eu elogio, então, a sua atitude, a Câmara de Vereadores, nós todos aqui, poder contribuir, suprindo essa demanda no nosso município. Parabéns, senhor presidente, por essa atitude sua de solicitar a cada um de nós para poder auxiliar, ajudar de uma forma ou de outra. Então, a minha palavra, senhor presidente, é que nós, como sociedade como um todo, não deixar apenas para o poder público, mas cada um de nós, como cidadão, que a gente tem algo para dar, que nós possamos ajudar, que nós possamos contribuir, que nós possamos auxiliar justamente essas famílias que mais precisam. Elas não precisam do que é essencial, senhor presidente, que é um prato de comida, e não dá para negar. Nem aquela pessoa que está ali num sinaleiro querendo comida, às vezes nem querem dinheiro, mas querem apenas um prato de comida. E você vai negar, senhor presidente? Jamais. Nós estamos numa sociedade cristã, que tem um sentimento muito forte, né, do próprio Cristo, né, que auxiliava, ajudava, e ele mesmo declarou que faz a mão esquerda não saiba a direita. Então, quando você ajuda alguém, não queira saber para onde vai. O importante é auxiliar, importante é ajudar, é saciar a fome daquela pessoa que está necessitando. É isso, senhor presidente. Muito bem. Com a palavra, vereador Juarez. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e ao público que nos assiste através das redes sociais. Primeiramente, parabéns, presidente, pela sensibilidade, né, dessa convocação aos vereadores dentro de um período que realmente é um período crítico, né? Essa pandemia tem afetado as famílias. E eu também subo aqui para fazer uma provocação para o município, no sentido de que nesse período de vacinação, alguns municípios adotaram uma campanha de que cada pessoa que vai receber a vacina, que leve 1 quilo de alimento. Então, isso poderia, de repente, ser aplicado aqui no nosso município também, e depois encaminhado aí à assistência social, e o Bruno faz aí a destinação, né, da melhor forma. Essa seria uma provocação nesse sentido, né? Eu também gostaria aqui de parabenizar uma ação que eu achei muito bacana. A gente sabe que tem empresários que realmente estão passando por um momento difícil, mas tem aquele empresário que talvez não foi lesado pela pandemia e se sente na condição de ajudar. E eu quero destacar o Marcelo, que é o dono da UNQ Import Sport. Ele sempre está envolvido nas ações sociais do município. O Marcelo é um guerreiro, sempre foi envolvido no pré-acessível, em vários projetos. E o Marcelo fez uma campanha que eu achei muito bacana, solidariedade em dobro. A cada quilo de alimento arrecadado, a UNQ doará outro quilo. A distribuição às famílias necessitadas será feita pelo bairro da Juventude, pelo bairro da Juventude e pela Cruz Vermelha do nosso querido Almir Fernandes. Pontos de coleta, sede da UNQ. Maiores informações, 48-3444-0096. E eu não estou aqui só divulgando porque o Marcelo é meu amigo.
qualquer tipo de ação nesse sentido que eu encontrar nas minhas redes sociais, eu vou subir aqui, vou elogiar e vou divulgar, porque realmente a gente precisa disso. É um momento que as pessoas têm que realmente ser sensíveis ao que está acontecendo, não é, em toda a nação. E aí não é diferente aqui na nossa cidade. Então, parabéns mais uma vez ao Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Declina com a palavra o vereador Manuel Rosenck. Declino, presidente. Declina. Quero agradecer a todos os vereadores, vereadoras e também todos os funcionários da casa pela sensibilidade dessa ação que a gente está tomando. Dos funcionários, no nome dos funcionários Henrique, da Patrícia e do diretor-geral Fábio Leal, agradecer a todos os funcionários também pela presteza desse ato. Muito obrigado. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. 20ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente, requerimento 183/2021, autor vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe esta Casa Legislativa se existem estudos em andamento ou concluídos visando a implantação de rotatória, semáforo ou de outro dispositivo auxiliar de trânsito no cruzamento das ruas Imigrantes Anete e Imigrantes Miller e no cruzamento das avenidas 18 e Centenário, ambos no bairro Pinheirinho. Em caso negativo, informar-se a possibilidade de realizar os respectivos estudos. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 184/2021, autor vereador Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe esta Casa Legislativa se existe projeto para a reforma da Praça do Congresso. Haja vista as constantes reclamações de moradores da redondeza e cidadãos que utilizam o local de falta de manutenção. É possível firmar parceria público-privadas com empresas para a adoção de espaços dentro da referida praça, para que o local esteja em constante melhoria e em dia com a manutenção? Se sim, encaminhar cópia do projeto a esta Casa. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 185/2021, autor vereador Antônio Manuel, o Toninho da Embralite, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe esta Casa Legislativa se há possibilidade de requerer ao governo do Estado de Santa Catarina a doação a este município do espaço Centro Social Urbano Próspera, na Rua Acre, localizado no bairro Nossa Senhora de Salete. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Toninho da Embralite. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que nos acompanham nesta sessão. O objetivo deste requerimento, senhor presidente, é requerer ao município aquele espaço hoje que pertence ao Estado de Santa Catarina, que é o Centro Social Urbano. Aqui eu posso dizer de cadeira o vereador Kaminski, a vereadora Juscelia, que mora o vereador Juarez, que reside ali na Grande Próspera. A gente tem ali um baita de um espaço físico. E aquele espaço ali nós não estamos aproveitando como devido. Há muitos anos atrás, quando reiniciou aquelas atividades ali, o Centro Social Urbano era uma referência na Grande Próspera. Ali nós tínhamos vários tipos de atividades, como exemplo, muitas senhoras passaram a ter um rendimento familiar financeiro pelo fato de ter ido lá com professores de pinturas de toalhas, aulas de crochê, aulas de música, enfim, uma série de atividades que eram exercidas lá e que hoje não tem mais. Aquilo ali está sendo explorado por alguns, resolvendo o problema pessoal de alguns. E a sociedade no todo não está sendo servida na Grande Próspera. Então eu estive conversando com o prefeito Clésio, levei ao conhecimento dele a minha intenção de entrar com requerimento solicitando, fui muito bem atendido,
até porque nós pudemos explorar aquilo ali de uma forma bem melhor e proporcionar àquela população, não só da Próspera, mas da Grande Criciúma, um local de lazer melhor, um local onde as famílias realmente vão se usufruir e que hoje só a maior parte que participa lá é uma classe masculina, que antes a gente tinha participação não só de crianças, mas também de pais e mães, e que nós queremos reativar é isso daí. Então, esse projeto eu peço a colaboração de cada um de vocês para que a gente realmente traga ao município e que o município, eu sei que o empreendedorismo do nosso prefeito, que é o Clésio, com certeza vai fazer dali um local muito bom para a nossa comunidade da Grande Próspera e de toda a Criciúma. Seria isso aí, senhor presidente. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Roseli. Vereador Antônio, naquele local, realmente ele tinha... A Nésia era professora, né? E a Nésia ensinou muitas pessoas a ganhar dinheiro, muitas mulheres a ganhar dinheiro, começando lá. Conheci a Nésia como professora da escola profissional feminina lá naquele espaço. Nós também tínhamos lá um CI da FASC, e como o espaço é do governo do estado, não tinha como a prefeitura ampliar, não tinha como a FASC ampliar também, ficou um espaço quase que insalubre e a FASC teve que abandonar o espaço. Então, a partir de uns 2 anos atrás, então a FASC também saiu. Então, quero dar os parabéns pelo requerimento. Eu acho que aquele espaço realmente ele tem que vir para a prefeitura, para que a prefeitura consiga investir naquele espaço, para que a gente não perca mais o que a gente tinha. Perdemos porque a prefeitura não pode investir. Era isso, senhor presidente. Muito bem. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 295-2021, autor vereador Júlio César Kaminski, ossada por toda a extensão da rua Fausto Antônio Marques, bairro Vila Nova Esperança. Indicação 296-2021, autor vereador Júlio Kaminski, pintura da faixa de pedestre na rua Governador Jorge Lacerda, de frente à fruteira Ponto do Menino Bom, no bairro Sangão. Indicação 297-2021, autor vereador Júlio Kaminski, reparos nos buracos da rua Santo Antônio, bairro Centro. Indicação 298-2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, recuperação e reforma da Boca de Lobo, localizado na rua Albino Antônio Vieira, nas proximidades da casa 65, número 65, bairro Imperatriz. Requerimento 186-2021, autor vereador Manuel Rosengue, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de realizar estudos para a pavimentação com lajotas ou asfalto na rua Santino Domicílio Machado, no bairro Próspera. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 187-2021, autor vereador Jefferson Monteiro, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de aumentar o número de capelas mortuárias no cemitério do bairro Brasília, na rua Manaus, na região da Grande Próspera. O requerimento está em discussão. Vai discutir, silêncio? Com a palavra, o vereador Jefferson Monteiro. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ontem eu recebi um contato da suplente de vereadora Andréa Zomer, do bairro da Nossa Senhora da Salete, da Grande Próspera, a qual eu quero externar aqui, em homenagem a ela, pelo excelente trabalho que ela desempenha à frente da comunidade e que sempre desempenhou. Uma figura ímpar, que a nossa casa, essa casa legislativa, certamente merecia a sua presença, porque em muito poderia contribuir com o município de Criciúma. E ela fez o contato comigo para externar essa situação, logicamente eu não conhecia,
né? E em razão disso, apresento esse requerimento. Vejam o que disse a suplente Andréa Zomer. Vem através deste, como presidente do bairro Nossa Senhora da Salete, moradora da região da Grande e Próspera, solicitar auxílio para cobrar urgência junto ao Poder Executivo de nossa cidade, que seja aumentado o número de capelas mortuárias no cemitério da Brasília, região da Grande e Próspera. Olha o detalhe, ressaltando que no último dia 4, houve nesse cemitério 8 sepultamentos, porém a capacidade atualmente é de apenas 2 velórios, o que levou muitas famílias a ter que levar seus entes em outros locais, para depois retornar e sepultá-los ali. E motivo que levou especificamente a moradora Claudina Emilioli Valvassori, moradora de mais de 68 anos da região da Grande Próspera, ela e seus familiares, né, motivo dela ser velada na capela municipal e depois retornar ao cemitério. Então, esse apelo que é feito à nossa comunidade, é feito apelo pela presidente Nossa Senhora da Salete, Andréa Zomer, então de se verificar a possibilidade de se ampliar a quantidade de capelas mortuárias. Então, esse requerimento que eu peço com a devida vênia, né, a aprovação de Vossas Excelências. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 299-2021, autor vereador Jefferson Damin Monteiro, construção de uma lombada na rua Tomé de Souza, de frente ao número 458, bairro Michel. Indicação 300-2021, autor vereador Jefferson Monteiro, repintura de faixa de pedestres, de sinalização de pare e colocação de tachões na rua Tomé de Souza, esquina com a Joaquim Nabuco, no bairro Michel. Indicação 301-2021, autor vereador Jefferson Monteiro, repintura de faixa de pedestres, repintura de faixa de sinalização de pare e colocação de tachões na rua Nilo Peçanha, esquina com a rua Joaquim Nabuco, bairro Michel. Requerimento 188-2021, autora vereadora Juscelia Vargas Vieira de Jesus, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Primeiro, qual o número de servidores públicos existentes no município? 2. Quantos servidores são pagos pelo Fundeb? Favor informar os nomes, salários e cargos dos mesmos. Terceiro, quantos servidores do município são efetivos, quantos são temporários e quantos são comissionados. Favor informar o nome, cargo e salário de cada servidor, se possível mandar informações por secretaria. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Juscelia Vargas. Então, boa tarde novamente ao presidente, aos vereadores, vereadoras e ao público que está nos assistindo. Eu fiz questão de vir falar sobre esse requerimento, porque não sei se é de conhecimento de todos e todas vocês, a database dos servidores públicos municipais da cidade de Criciúma. A nossa database é no mês de abril. Então, todo mês de abril, a gente faz a nossa assembleia, a gente retira a nossa pauta e encaminha ao executivo, juntamente com uma comissão que começa a negociar. E nós já fizemos a assembleia, já tiramos a pauta, estamos terminando de compilá-la, né, para depois encaminhar ao executivo e fazer a comissão. E é importante, acho que vocês devem ser sabedores, de que os únicos servidores que tiveram reajuste ano passado foram os servidores do magistério, porque o Fundeb, né, diz que paga em janeiro, e, portanto, nós tínhamos a negociação que este repasse deveria ser feito em janeiro, e o foi em janeiro do ano passado, porque estava na negociação. E os demais servidores da cidade de Criciúma estão, durante o ano todo passado, sem sequer o reajuste. E aí acumulando uma série de perdas. Perdas essa do pagamento da insalubridade, que mudou a base de cálculo. A base de cálculo que era sobre o salário mínimo, hoje é sobre uma VRV, que hoje custa R$ 670 e poucos reais. Então, nenhum lugar se paga insalubridade, a não ser sobre o salário mínimo nacional vigente, mas em Criciúma, né, ao invés de mandar para essa casa uma correção de uma frase no estatuto,
penaliza os servidores, na sua grande maioria servidores da saúde, que estão na linha de frente aí, no combate à pandemia, atendendo a população. Então, tiveram perdas, não tiveram reajuste sequer da inflação, tiveram perdas no recebimento da insalubridade, porque mudou a base de cálculo. Então, são uma série de questões que nós podemos corrigir, que esta casa, vereador, presidente Arleu, pode corrigir neste momento. A gente sabe que o ano passado, o presidente da República, que nos últimos anos tem apenas reduzido os recursos de investimento em política pública, com a emenda constitucional 95, né, que congelou recursos públicos, então tem reduzido, tem sido um presidente que não tem trabalhado para o povo, tem trabalhado para si próprio, né? Haja visto o que tem feito com a pandemia, né, que tem negado uma série de coisas, as ciências, então não tem ajudado em nada os estados e municípios. Então, aqui na cidade, nós temos sentido na pele o que significa isso, essa redução de recursos e tudo mais. Então, também é de tomar medida 173. Só que, não sei se vocês também são sabedores, que o Tribunal de Contas do Estado também disse que as prefeituras podem repassar aos seus servidores e servidoras o índice do IPCA. Então, como que nós, dessa casa, iremos nos posicionar em relação à negociação coletiva dos servidores? Se é possível ou não conceder este ou aquele reajuste? Se é necessário ou não fazer concurso público, como tem veementemente falado o Ministério Público, de que o município de Criciúma precisa de concurso público em todas as áreas. Em todas as áreas tem uma gama muito grande de servidores contratados. Então, como que vocês, nós aqui, cada vereador, cada vereadora, vamos nos posicionar se nós não tivermos dados? Agora, na negociação de qual a realidade do número de servidores que nós temos. Hoje, eu vi um servidor que foi pago pelo Fundeb, e é um servidor eletricista, e a gente sabe que o dinheiro do Fundeb não pode ser pago. Então, eu peguei no site da prefeitura o nome de um servidor que foi pago com o dinheiro do Fundeb. Então, isso, às vezes, pode ser erros, vereador Arleu, então, presidente. Então, eu acho que nós precisamos desses dados aqui para a gente poder, até para o governo, verificar talvez esses equívocos, né? Porque hoje eu tive acesso a isso, vereadora Roseli. E você, que foi secretária até pouco tempo, sabe que não pode, dinheiro do Fundeb só pode ser pago, né, os profissionais do magistério e a questão da infraestrutura. Então, eu peço a essa casa, a todos os nobres vereadores e vereadoras, que a gente aprove esse requerimento, para que a gente tenha em mãos todos esses dados, para que com esses dados a gente possa saber o limite prudencial da prefeitura, quanto que está o limite, quanto que está sendo gasto realmente, né, juntamente com a Câmara, que a gente sabe que pode ser gasto até 60% com a Câmara, 54% com o servidor público, a gente sabe que a Prefeitura de Criciúma está em torno de 40%, 42%, acho um pouco menos. Então, queria pedir que a gente aprovasse esse requerimento para a gente ter esses dados em mãos, para a partir daí vocês possam opinar e votar os projetos que virão nessa casa. Obrigada. Muito bem. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 189/2021, autor vereador José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe possibilidade de nomear o Centro de Controle de Zoonoses de Criciúma como Centro de Controle de Zoonoses Zeta Machado, homenagem solicitada por amigos e admiradores da ativista que em vida lutou pelo bem-estar, defesa e direitos dos animais de Criciúma. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, trago esse requerimento à discussão nessa casa, senhores vereadores, pela importância do trabalho da Zeta Machado na nossa cidade, sempre defendendo o meio ambiente, de forma simples, uma pessoa simples, sempre defendendo os animais de ruas, trabalhando muito. Era sábado, domingo, sempre preocupada, recolhendo animal, dando do seu salário, né, alimentos àqueles animais. E quando foi discutido, quando foi discutido o Centro de Zoonoses, ela teve uma participação importante na discussão, ela sonhava a criação do Centro de Zoonoses na nossa cidade. Então, a pedido de alguns amigos,
e pelo que nós conhecemos, ela também fez parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento conosco. Trago aí esse requerimento e peço a aprovação dos senhores. Levamos ao Executivo, solicitando ao prefeito a colocar o nome dela nos centros zonosos da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, justa homenagem, excelência. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 302/2021, autor vereador Salésio Lima, roçada de vegetação das laterais das ruas Ângela Melo e Custódio Nunes, localizadas no bairro Mina União. Requerimento 190/2021, autor vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de reconstrução da proteção lateral da passagem de pedestre na ponte localizada na rua Antônio Serafim, bairro Laranjinha. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 303/2021, autor vereador pastor Jair Augusto Alexandre, reparos na pavimentação asfáltica da rua João Pessoa de frente à casa 1417. Requerimento 191/2021, autor vereador pastor Jair Alexandre, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quando será recolocada a parada de ônibus na rua Anair Naspolini de Luca, bairro Mina do Mato, que foi completamente destruída. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 304/2021, autor vereador pastor Jair Alexandre, reparos na pavimentação asfáltica da rua Santo Antônio, de frente à casa 557, Centro. Indicação 305/2021, autor vereador pastor Jair Alexandre, reparos na pavimentação asfáltica da rua Engenheiro Fiuza da Rocha, de frente à casa 215, Centro. Indicação 306/2021, autor vereador Nicola Hilário Martins, melhorias nas condições para a travessia de pedestre no cruzamento da rua Álvaro Catão e Araranguá, bairro Operária Nova, com a instalação de semáforos com acionamento por podeira e repintura das faixas de pedestres, bem como a utilização de outros dispositivos auxiliares de trânsito. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereador Arleu. Presente. Vereadora Giovana Zanetti. Presente. Vereadora Giovana Mondardo. Presente. Vereador Jair. Presente. Vereador Paulo Ferrarese. Presente. Vereador Juarez de Jesus. Presente. Vereadora Juscelia Vargas. Presente. Vereador Jefferson Monteiro. Presente. Vereador Júlio Kaminski. Presente, vereador Manuel Rosenque. Presente. Presente, vereador Márcio Darós. Presente, vereador Miguel Pierini. Presente, vereador Nicola Martins. Presente, vereador Abadias. Presente, vereadora Roseli. Presente, vereador Salésio Lima. Presente. Em única discussão e votação, a moção de apoio número 008/21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, ao PL 0092.0/2021, proposto conjuntamente por 31 entidades da sociedade civil, sindicais, movimentos sociais e mandatos de parlamentares federais, estaduais e municipais, apresentando na ocasião pelo deputado estadual Fabiano da Luz, PT, Partido Trabalhadores, que institui o Programa Estadual de Renda Básica de Cidadania e de Renda Básica Emergencial no Estado de Santa Catarina. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, requer-se à mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, o envio de expediente à Assembleia Legislativa de Santa Catarina da presente moção de apoio ao PL 0092.0/2021, proposto conjuntamente por 31 entidades da sociedade civil, sindicais e movimentos sociais
e mandatos de parlamentares federais, estaduais e municipais, apresentando na ocasião pelo deputado estadual Fabiano da Luz, PT, que instituiu o Programa Estadual de Renda Básica e Cidadania e de Renda Básica Emergencial no estado de Santa Catarina. Considerando os efeitos devastadores e alongados que a pandemia da Covid-19 tem feito cair sobre a população mais vulnerável de Santa Catarina e de todo o Brasil, tendo como cenário a insuficiência em valor, periodicidade do auxílio emergencial oferecido pelo governo federal e sob a inspiração de auxílios complementares criados por estados como Rio de Janeiro, com valor entre R$ 200 e R$ 400, São Paulo de 450 e do Maranhão, que criou auxílios específicos para trabalhadores dos setores mais afetados pela pandemia, em conjunto com o auxílio às empresas, o PL 0092.0/2021 oportuniza ao poder público catarinense socorrer emergencialmente parcela de sua população que enfrenta dificuldade de sobrevivência. Dada a importância e urgência do tema, esta moção também pede aos nobres deputados estaduais apoio e agilidade na tramitação nesta importante matéria. Ante ao exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos pelo disposto que fique constado na ata desta sessão legislativa a moção de apoio ao PL 0092.0/2021, proposto conjuntamente por 31 entidades da sociedade civil, sindicais, movimentos sociais e mandatos de parlamentares federais, estaduais e municipais, apresentado na ocasião pelo deputado estadual Fabiano da Luz, PT, que instituiu o Programa Estadual de Renda Básica da Cidadania e de Renda Básica Emergencial do Estado de Santa Catarina, Salão de Sessões, 1º de abril, 2021. A moção está em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Cumprimentando a mesa, quero cumprimentar os nobres colegas, vereadores e vereadoras, para tratar mais uma vez desse assunto que me é tão caro e não à toa é também caro para todos os brasileiros. Correntemente, a gente tem percebido que há uma preocupação muito grande aqui entre nós, né, entre essa casa, com a fome, com a distribuição de cestas básicas, com assistência social de maneira geral aqui no nosso município. Isso também ocorre no estado de Santa Catarina. Esse projeto de lei que foi construído com estudantes, trabalhadores, sindicatos patronais, uma série de entidades que entendeu que há uma necessidade de se discutir um projeto de lei que inclua e que crie no estado de Santa Catarina um auxílio de fato emergencial estadual. É uma renda cidadã, nesse momento de agravamento da pandemia do Covid-19. Em decorrência dessa ausência de uma centralidade, né, de uma centralização das decisões políticas, como já vim aqui várias vezes mencionar, que ocasiona esse tipo de decisão. Projetos de lei no estado, nos municípios, as cidades tendo que muitas vezes darem conta daquilo que era de responsabilidade de fato do governo federal de oportunizar para as pessoas. E é importante que quando a gente fala de auxílio emergencial, a gente está falando de fome. Nesse último final de semana, vereador Salésio, a gente recebeu uma pesquisa muito importante, criada pela Rede Brasileira de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Portanto, falar de segurança alimentar também é falar sobre a segurança que a gente vai ter o que comer na janta, vai acordar e vai ter o que comer de manhã, pastor. Essa é a grande verdade. Falar sobre auxílio emergencial é falar de fome. Por isso, presidente, eu queria dividir com os nobres colegas que só no ano passado, em decorrência da pandemia do Covid-19, 19 milhões de brasileiros passaram fome. Hoje a gente tem um dado tão importante que nos leva a pensar: o que estamos vivendo é muito mais sério do que a gente pode imaginar e vai piorar. Essa é a grande verdade. São 116 brasileiros que convivem com algum tipo de insegurança alimentar. Que é isso que falei. Não só saber se vai ter o que comer no outro dia pela manhã, mas deixar de comer para dar comida para os filhos, não ter uma absorção nutricional suficiente, né, comendo comidas mais baratas, ultra industrializadas, uma série de consequências graves na história do nosso país, que passa por termos voltado, inclusive, pelo mapa da fome. Falando disso, senhor presidente,
Gostaria de salientar que essa pesquisa não levou em consideração, essa pesquisa foi feita entre outubro e dezembro do final do ano passado. Não levando em consideração, por exemplo, que a gente teve um auxílio emergencial de R$600 e que setembro reduziu para R$300 e que a partir de janeiro desse ano até a data de hoje, esse auxílio não foi mais pago. E a partir de hoje, o auxílio emergencial federal volta a ser pago para o povo brasileiro, no valor de R$150. Ou seja, com o aumento do gás natural em 39%, o aumento da cesta básica em 33%, que vida que a gente está oferecendo para as pessoas. Com certeza não é a vida com dignidade, senhor presidente. Por isso, incentivei e venho incentivando esse tipo de projeto e condução de reflexão sobre o assunto. Vou além. Em Santa Catarina, vereador Jefferson, a gente teve quase 1.800.000 beneficiários do programa do auxílio emergencial no ano passado. Sabem quantos criciumenses? Quase 50 mil, segundo o portal da transparência do governo federal. Será mesmo que Criciúma não precisa de um plano municipal de auxílio a essas pessoas? Será que a gente não precisa rediscutir talvez a nossa renda básica? Bom, em apoio a essa moção, quero pedir a aprovação dos estimados vereadores para que a gente possa incentivar esse tipo de prática e de conduta no nosso estado, tão quanto a gente possa incentivar aqui também no nosso município. Muito obrigada. A moção continua em discussão. Com a palavra a vereadora Juscelia Vargas. Senhor presidente e senhores vereadores e vereadoras, eu quero parabenizar a vereadora Giovana Mondardo por essa moção. Eu ouvi atentamente, vereador Paulo Ferrarese, a sua fala aqui e também do vereador Jair. E eu acho que a solidariedade, ela é muito importante. Ela é muito importante, mas a política de Estado, de governo, é o que realmente muda a vida das pessoas. O ano passado, o ano de pandemia, eu não sei se vocês acompanharam, mas eu nunca acompanhei tantas lives de tudo quanto é cantor. Ator, atriz, e foram toneladas e toneladas de alimentos arrecadados pelos empresários, pelos donos disso, daquilo e olha que foi arrecadado. E ainda assim nós tivemos o nosso povo passando fome. Porque a solidariedade ela não dá conta quando o Estado não assume o seu papel de garantir a sobrevivência dos seus. Nós já fizemos campanha do movimento sindical aqui na cidade, arrecadando várias cestas básicas e passamos na cidade. A Cruz Vermelha, essa casa já arrecadou ano passado, tem proposta de arrecadar novamente este ano. Várias entidades fazendo arrecadação e vão arrecadar. Só que as pessoas não comem um dia só, vereadora Giovana. Elas vão comer hoje, vão precisar comer o mês que vem, vão ganhar uma cesta básica agora e o mês que vem vão precisar novamente. Então, se a gente não entender de que é preciso o Estado parar e pensar, nós temos uma Secretaria de Ação Social, esta casa precisa, alguns vereadores ir até a assistência social e verificar quais são os recursos do SUAS que tem na nossa cidade, que é possível a gente, nesse momento, vereadores, as igrejas estão fazendo a sua parte de solidariedade, mas não vai dar conta, porque a pandemia está longe de acabar. A vacina está longe pelas irresponsabilidades dos governos que a gente teve. Nós vamos demorar. Hoje eu estava aqui vendo a foto, acabei de ver minhas duas irmãs. Isso. Acabaram de fazer a vacina, as duas, né? Que são as mais velhas, conseguiram chegar na idade delas de se vacinarem hoje. E dizendo aqui, a gente conseguiu se vacinar e a família comemorando, porque a gente acabou de entregar um lá para cima, porque não teve essa mesma oportunidade. E a gente sabe que está difícil. Cada um de nós que estamos aqui, quando vão ter a oportunidade de chegar a vacina até nós, a gente tem que fazer, além da campanha, de verificar como que nós vamos fazer que essa vacina se apresse a chegar até nós. Então, eu acho importantíssimo as políticas de solidariedade, em que cada um pode doar. E que eu acho, presidente, que nesse momento, os empresários, talvez, da nossa cidade, nós temos quantas redes de supermercados grandes? Será possível que não dá para legislativo e executivo sentar e pensar numa possibilidade? Porque volta
de alguma forma foram em cesta básica ou em dinheiro para as nossas famílias, vai voltar essa renda. Então, ela é uma via de mão duplas. Eu sei que em todos os espaços a gente está ouvindo muito falar, a fome, solidariedade, mas são políticas iguais a essa, de um projeto que realmente vamos instituir uma renda mínima do povo catarinense que está passando fome aqui na cidade de Criciúma, que tem que ser exemplo para a região. Como que a Secretaria de Assistência Social, qual é o recurso que vem do SUAS, ou qual é o recurso de orçamento que dá para se pensar nesse momento? E um diálogo com os grandes empresários, não é micro e pequeno, que vocês já disseram aqui, que estão tão quebrados quanto o povo, que estão quebrando as vendinhas, os supermercados dos bairros, né, os salãozinhos de manicure da nossa cidade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente grande que tem lucrado muito. Eu estou falando de bancos que tem na nossa cidade, que é possível. O Santander, o Bradesco, esses bancos lucraram um monte. Por que agora não é o momento deles... Excelência, só você tem a matéria que se trata da... não, da renda... Então, o que eu estou aqui nessa moção, ela é uma moção estadual, que ela coloca uma renda mínima e que isso é possível fazer aqui na cidade de Criciúma. É política de Estado que nosso povo precisa, e não políticas corriqueiras, porque quem come hoje vai precisar comer amanhã. E quem passa fome hoje vai passar fome amanhã, se o Estado não passar a pensar políticas permanentes. A pandemia é duradoura, nós não teremos vacina ainda esse ano, nós teremos muita gente, muitos momentos que vai ter que recuar. Portas fechadas, portas abertas. E como que esse povo vai sobreviver? Então, eu quero pedir aqui, eu não sei como, mas que a gente possa minimamente fazer o grupo de alguns vereadores, dialogar com o secretário de Ação Social e ver de que forma este projeto que está sendo agora tramitando na Assembleia Legislativa possa estar aqui nesta casa, mas construída, presidente, conjuntamente com o secretário de Ação Social, com o governo municipal, com as secretarias, com os secretários e secretárias que possam nos auxiliar. É isso, obrigada. A moção continua em discussão. Com a palavra, vereador Pastor Jair. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, vereadoras, primeiro, sem dúvida nenhuma, elogiar o requerimento, a moção aqui, e a vereadora Giovana, mas tenho alguns questionamentos a respeito desse projeto de lei, até porque envolve orçamento, e a gente sabe a atribuição de cada ente, né? Ou seja, deve partir do executivo, até porque é o executivo que controla as finanças, né? E falar um pouquinho, foi citado aqui, senhor presidente, do governo federal. Jair Messias Bolsonaro enviou para Santa Catarina 2 bilhões. Se o governo do estado não aplicou corretamente, e aqui para a nossa cidade, Criciúma, 70 milhões. Nós estivemos juntos, eu e o vereador Paulo, mas o prefeito aqui sobre aplicar. Hoje nós temos um hospital de retaguarda do Rio Maina que está atendendo ali, está atendendo as pessoas, né? Então, é bom que se deixe isso claro, dos 2 bilhões que vieram para Santa Catarina e destes 33 milhões que foram gastos com respirador, até hoje não se tem nem notícia, até porque o governo... Excelência, só o respirador... Oi? O respirador não está na moção, por favor, você tem a matéria. Mas a gente está respirando aqui, senhor presidente. Vamos lá. É só para deixar claro algumas coisas. Eu, sem dúvida nenhuma, o mérito desse projeto é excelente, vereador. Concordamos completamente. Até porque tem 2 bilhões no estado de Santa Catarina. Acho que dá para fazer uma renda nessa pandemia tranquilamente. Só queria colocar essa situação, senhor presidente. A moção continua em discussão. Não havendo mais queira discutir, está em votação. Como vota o vereador Antônio Manuel? A favor, vereadora Leo, a favor, vereadora Giovana Zanetti. A favor, vereadora Giovana Mondardo. A favor, vereador Pastor Jair. A favor, vereador Paulo Ferrarese. A favor, vereador vereador Juarez de Jesus.
A favor, vereadora Juscelia Vargas. A favor, vereador Jefferson Monteiro. A favor, vereador Júlio Kaminski. A favor, vereador Manuel Rosenque. Favorável. A favor, vereador Márcio Darós. A favor, vereador Miguel Pierini. A favor, vereador Nicola. A favor, vereador Abadias. A favor, vereadora Roseli. A favor, vereador Celésio Lima. A favor. A moção de apoio número 008/21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, foi aprovada por unanimidade. Em única discussão, votação, a moção de apoio 009/21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, ao PL 145.6/2020, de autoria da deputada estadual Ada Lili Faraco de Luca, que institui o auxílio emergencial financeiro destinado a atender as mulheres que estão asseguradas pelas medidas protetivas e que são vítimas de violência doméstica durante o período de calamidade pública ou estado de emergência, ocasionado em função da pandemia da Covid-19 no estado de Santa Catarina. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, requer-se à mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, o envio de expediente à Assembleia Legislativa de Santa Catarina da presente moção de apoio ao PL 145.6/2020, de autoria da deputada estadual Ada Lili Faraco de Luca, MDB, que institui o auxílio emergencial financeiro destinado a atender as mulheres que estão asseguradas pelas medidas protetivas e que são vítimas de violência doméstica durante o período de calamidade pública ou de estado de emergência ocasionado em função da pandemia Covid-19 no estado de Santa Catarina. A iniciativa tem em consideração a grave incremento nos casos de violência doméstica e de pedidos de medidas protetivas no estado, considerada a real situação das mulheres que se encontram nessa situação, muitas vezes reféns física, psicológica e economicamente dos agressores, o que cria obstáculo para a implementação de medidas de caráter efetivo na proteção e oportunização de recomeço de uma vida livre das agressões que aflige as vítimas. O projeto teve parecer pela constitucionalidade aprovada na Comissão de Constituição e recebeu favorável a ser apreciado na Comissão de Justiça e na de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, devendo seguir para a apreciação do plenário em sequência. Dada a importância e urgência do tema, esta moção também pede aos nobres deputados estaduais agilidade nesta importante matéria. Ante ao exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos pelo disposto que fique constado na ata desta sessão legislativa a moção de apoio ao PL 145.6/2020, de autoria da deputada estadual Ada Lili Faraco de Luca, que institui o auxílio emergencial financeiro destinado a atender as mulheres que estão asseguradas pelas medidas protetivas e que são vítimas de violência doméstica durante o período de calamidade pública ou de estado de emergência ocasionado em função da pandemia da Covid-19 no estado de Santa Catarina. Salão de sessão, 1º de abril de 2021, vereadora Giovana Mondardo. A moção está em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. Boa noite a todos e todas, mais uma vez. Eu subo aqui, acho que fica como exemplo, senhor presidente, talvez, a quantidade de projetos que tramitam em várias casas do Brasil e que muitas vezes podiam ser um só, né? Garantindo aí a viabilidade de mulheres em situação de violência como prioridade, por entender de muitas formas que essas são muitas vezes as primeiras atingidas pela fome, pelas mazelas sociais do desemprego, pelas mazelas sociais impostas pelas violências. E é por isso que essa moção, e solicito a aprovação dos estimados vereadores, essa moção tem como objetivo impulsionar mais uma vez, esse tipo de medida e de projeto de lei, porque é um projeto de lei que visa criar esse auxílio financeiro a essas mulheres asseguradas por medidas protetivas e que estão em decorrência de violências domésticas, e levando em consideração que é um auxílio que prevê um pagamento de R$600 durante 6 meses. Hoje mesmo, hoje estava ouvindo uma matéria que tratava sobre essa pesquisa que citei anteriormente,
e que falava justamente que quem mais tem sofrido, quem está passando fome, em primeiro lugar, são as mulheres. E saliento, geralmente as mulheres e seus filhos, em decorrência dessa insegurança alimentar, de deixar de comer de manhã para dar o que comer para o filho ao meio-dia. Então, esse tipo de processo e o que a gente está vivendo em decorrência do Covid-19 atinge de forma muito peculiar as mulheres, em especial as mulheres negras empobrecidas do nosso país, e também é assim no estado de Santa Catarina, e acho que essa moção, esse projeto de lei que provavelmente será tramitado em votação na semana que vem ou na próxima, na Assembleia Legislativa, tem como interesse nosso aqui dessa casa, de que seja também aprovado e aplicado tão logo aqui na nossa cidade. Muito obrigada. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Como vota o vereador Antônio Manuel? A favor, vereadora Leo. A favor, vereadora Giovana Zanetti. A favor, vereadora Giovana Mondardo. A favor, vereador Jair. A favor, vereador Paulo Ferrarese. A favor, vereador Juarez Jesus. A favor, vereadora Juscelia Vargas. A favor, vereador Jefferson Monteiro. A favor, vereador Júlio Kaminski. A favor, vereador Manuel Rosenque. Favorável. A favor, vereador Márcio Darós. A favor, vereador Miguel Pierini. A favor, vereador Nicola. A favor, vereador Obadias. A favor, vereadora Roseli. A favor, vereador Salésio Lima. A favor. Em única discussão, votação, o projeto de lei está aprovado por unanimidade a moção. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número P 029/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera a redação do artigo 4º da lei número 7.849, de 23 de fevereiro de 2021. Trata-se de correção na expressão, abre aspas, despesa de reforma, fecha aspas, registrada de forma equivocada na lei. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando o projeto diretamente para a deliberação do plenário nos termos do parágrafo 1 do artigo 44 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Com voto, vereador Antônio Manuel. A favor, vereadora Leo. A favor, vereadora Giovana Zanetti. A favor, vereadora Giovana Mondardo. A favor, vereador Jair. A favor, vereador Paulo. A favor, vereador Juarez Jesus. A favor, vereadora Juscelia Vargas. A favor, vereador Jefferson Monteiro. A favor, vereador Júlio Kaminski. A favor, vereador Manuel Rosenque. Favorável. A favor, vereador Márcio Darós. A favor, vereador Miguel Pierini. Vereador Nicola Martins. A favor, vereador Miguel. Vereador Obadias, como vota? A favor, vereadora Roseli. A favor, vereador Salésio Lima. A favor. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada, está aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 12 de abril, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos, uma boa semana, um forte abraço.